Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Laura e a gente tá aí fim de ano, muitos vestibulares, Enem acontecendo essa semana também, enfim, queria falar um pouquinho sobre profissões, sobre vestibular, trazer assim vários insights de coisas que eu queria muito ter escutado na minha época de vestibular, mas que eu não escutava. Se você não me conhece, esse ano eu tranquei a faculdade, eu fazia arquitetura e urbanismo e eu tranquei no começo desse ano indo pro 7º semestre. Eu já gravei um vídeo explicando mais ou menos porque eu tranquei a faculdade, eu vou deixar o card aqui. Enfim, hoje eu já acho que o buraco é muito mais embaixo do que daquele vídeo. Hoje eu conheço várias camadas que eu não conhecia de mim quando eu gravei aquilo. Mas enfim, eu precisava parar. Em resumo, eu precisava parar. E nesse fim de semana eu fiz uma viagem pra Inhotim, que é o maior museu a céu aberto do mundo. Ele fica em Minas Gerais, então quem tiver a oportunidade deve muito conhecer. E eu fiz essa viagem com o centro acadêmico da antiga universidade que eu estudava. Então é basicamente meus antigos colegas de faculdade. E até alguns professores que chegaram a me dar aula. E, gente, o que eu aprendi nessa viagem sobre carreira, ninguém ia acreditar, de verdade. Uma das coisas mais recorrentes que eu ouço no meu Instagram é tipo assim, tenho 16 anos e não sei o que eu ia fazer da minha vida, e agora? Como que eu lido com isso? Como que eu escolho a faculdade da minha vida? E a carreira da minha vida? E eu acho muito engraçado como a gente tem que escolher uma universidade, um curso, uma carreira inteira aos 16, 17 anos, sabe? Com 17 anos, eu não sabia quem eu era. Como que eu ia saber o que eu ia querer pro resto da minha vida? Isso é uma decisão muito difícil de ser tomada. Chega a ser cruel, sério. Mas esse ano, depois de trancar, eu tive muito mais tempo pra estudar o que me fascinava, sabe? O que me enchia os olhos, o que eu falava assim, mano, isso tem propósito. Eu tive tempo de finalmente estudar por prazer, sabe? Pegar um livro e falar assim, nossa, esse assunto me interessa, vou ler sobre isso. E foi muito interessante isso, porque foi a primeira vez que eu estudei o que eu queria, livre de qualquer julgamento, sabe? Eu estudei duas coisas principais, comunicação e arte. E só agora parece que eu realmente sei o que eu amo, sabe? Qual é o meu propósito, assim, o que eu estudo por muita paixão, sabe? Que eu realmente me identifico, acho super interessante e faria, mesmo que não me desse dinheiro. Então, se você tem 16 anos e não sabe o que fazer da sua vida, cara, a maior parte das pessoas que eu conheço de 40 ainda não sabem. E tá tudo bem, velho. Nessa viagem pra Inhotim, só tinha estudante de arquitetura ou estudante de artes visuais. Só tinha isso. E são duas profissões que não são, assim, nada convencionais. A arquitetura ainda é muito mais, enfim, tem toda uma elitização da profissão e tal, mas artes visuais é uma profissão muito fora da caixinha, sabe? Eu, no vestibular, jamais ia pensar que eu realmente poderia fazer artes visuais. Era uma coisa que eu gostava? Era. Mas, a arte não dá dinheiro no Brasil, o artista não ganha dinheiro, você vai ser pobre. Exatamente como o jornalismo, que também era uma outra opção que eu tinha no curso. O jornalista não ganha dinheiro, é uma profissão que tá morrendo, esquece isso. Inclusive, esse negócio de ver piso salarial em guia do estudante pra decidir curso é o maior tiro do pé que você pode dar na sua vida. O salário de um ser humano, mano, muda tanto. É assim, é tão difícil falar um número específico, tipo, o arquiteto ganha tanto. É muito difícil falar isso. É uma média baseada em X anos de carreira, uma, assim, tal experiência profissional, uma média em relação à hora de mercado, uma coisa, assim, super específica. Mas é muito difícil saber se aquilo é realmente o que você vai ganhar. Pode ganhar muito mais e pode ganhar muito menos. Assim como qualquer outra profissão. Eu lembro que era muito recorrente na cidade que eu morava, que era pequena, que só tinha uma universidade perto da pessoa só pensar naquelas oportunidades, sabe? Então, se naquela universidade perto de casa só tinha veterinária, arquitetura e ADM, eu ia ter que fazer uma daquelas 3 coisas, porque eram as únicas oportunidades que eu tinha. E eu sei que todo conhecimento é muito válido, vale muito a pena você estudar qualquer coisa. Mas não sei se cabe uma universidade, quando é uma coisa que você não ama muito e, enfim, quer se dedicar àquele assunto, sabe? É claro que isso é uma visão muito parcial e muito privilegiada de quem teve a oportunidade de fazer outra coisa. Mas eu acho que seria mais estratégico se a pessoa se formasse no ensino médio, trabalhasse, juntasse o dinheiro suficiente para, quem sabe, poder financiar alguma coisa, enfim, investir o dinheiro numa área que realmente te interessa. Eu acho que é mais estratégico, mas enfim, é só uma opinião. Porque hoje, depois de ter feito 3 anos de um curso e saber que eu não vou ser arquiteta, eu tenho muito mais respeito pelo ambiente universitário, sabe? Porque eu sei que eu só vou pisar de novo na faculdade quando eu tiver muita certeza e for muito apaixonado por aquele assunto. Não vale a pena se dedicar tanto tempo a um bagulho que não te emociona, sabe? Tem que te emocionar.
Eu lembro que eu tava prestes a trancar a universidade, eu fui na casa de uma fotógrafa e ela tinha trancado a arquitetura também, tipo, no 9º semestre, assim, tipo, muito perto de terminar. Ela disse que também tava super em dúvida, mas quando ela percebeu que ela nunca tinha entrado num site de arquitetura num domingo, caiu a ficha que aquele não era o curso pra ela, sabe? E aquilo bateu tão forte em mim, porque eu também nunca tinha entrado naquele mesmo site que ela, num domingo. Então, projetar arquitetura literalmente não era um bagulho que me emocionava, sabe? Eu gostava muito das intersecções com artes e com social, mas não de projetar, sabe? A arquitetura de fato. Isso também é um erro que eu vejo que é super frequente. A gente romantiza muito, idealiza muito uma profissão, sabe? É muito frequente eu encontrar com vestibulandos e sei lá, 10 pessoas pelo menos falarem que querem ser engenheiros civis. Só que nenhum deles sabe como é a rotina de um engenheiro civil. Como que é na prática, o que um engenheiro faz no dia a dia, como que é a vida dele, sabe? O que ele tem que abrir mão, quais são as potências, quais são as vulnerabilidades, onde que ele tem que, sabe, ser mais firme, onde que ele não tem, o que ele tem que fazer, quais são todas as áreas de atuação, o que ele realmente faz na prática, como ele se sente com isso, sabe? Tudo que a gente tem pra escolher a nossa profissão é tipo uma descrição desse tamanho, você na universidade. Isso não pode resumir a sua vida profissional, sabe? Se você tem interesse numa área, mano, pergunta, tenta conviver uma semaninha, acompanhar um pouco alguém que realmente trabalha naquela área, conhecer outras áreas de atuação, conhecer outros profissionais daquele meio. E esse foi um dos tapas na cara, assim, mais forte da viagem, sabe? Porque quando eu fui prestar arquitetura, eu nunca achei que jornalismo ou artes visuais, artes plásticas, fossem uma possibilidade pra mim, porque, enfim, não dá dinheiro, ninguém respeita, não é levado a sério no Brasil, etc e tal. Inhotim é o maior museu a céu aberto do mundo. Lá só tem pavilhão, artes visuais, sabe? Profissionais do meio, sabe? É aquilo, é uma super imersão nesse universo que me fascinava muito. Só que eu não me dei a oportunidade de estudar isso quando eu realmente quis, sabe? Todo mundo que tava naquele ônibus viajando com a gente, ou era arquiteto, ou era professor, ou era artista visual, sabe? Gente que trabalha em museu e que é estudante, não tem uma vida super elitizada, que é estudante, sabe? Que tem a oportunidade de estudar e trabalhar no museu, que faz estágio no museu. Olha que coisa linda! Às vezes eu penso, inclusive, como tem várias outras profissões que eu vou amar trabalhar e que eu nunca nem ouvi falar. Já parou pra pensar nisso? Que não necessariamente o curso que você quer fazer tem uma faculdade sobre aquilo. Agora que eu sei que as coisas que mais me fascinam são comunicação e artes, enfim, que eu cheguei nisso mesmo, que eu tive essa conclusão em nível acadêmico mesmo, é que eu realmente quero estudar. Isso me abriu muitos olhos para várias coisas muito loucas, sabe? Nessa viagem, por exemplo, eu conheci pessoas que trabalhavam em museus, em incubadoras, em escritórios de design, que trabalhavam com artes plásticas, que eram ilustradores, que eram professores particulares de aquarela, tudo que você pode imaginar, tudo. E eu jamais pensaria em nenhuma dessas possibilidades no ensino médio. A própria ideia de carreira que eu tinha antigamente, sabe? De fazer assim, como um funil. Tipo, primeiro eu vou fazer faculdade de arquitetura, depois eu vou fazer uma pós em design de interiores, aí depois sei lá o que, em sustentabilidade de pisos de madeira, aí não sei mais o que, não sei do que, até chegar na camada micro. E hoje eu vejo que eu quero uma coisa completamente diferente, eu quero saber um pouquinho de tudo, sabe? Um pouquinho de arquitetura, um pouquinho de fotografia, um pouquinho de audiovisual, um pouquinho de artes plásticas, um pouquinho de aquarela, um pouquinho de... Se eu for estudar comunicação social agora, vai ser muito interessante fazer esse curso com a bagagem teórica que eu tenho de arquitetura, sabe? Olha como vai ser uma experiência completamente diferente. Lembro que uma vez eu fui dar um talk sobre isso na Feira do Estudante. E eu perguntei quantas pessoas tinham sonhos que não se relacionavam com a faculdade que elas faziam. Do tipo ser cantora, ser atriz, trabalhar com marcenaria, sei lá, qualquer coisa assim, sabe? Quase todo mundo levantou a mão. Eu sei que a estrutura, né, do mercado brasileiro, enfim, faz a gente pensar que a gente não tem muita opção e que eu falo de uma visão muito parcial de alguém que teve a oportunidade de estudar coisas muito diferentes e que mora, né, na cidade mais urbanizada do país. Então aqui, tipo, chovem oportunidades o tempo inteiro. Mas acho que a gente precisa urgentemente parar de estudar por convenção social, sabe? Estudar coisas que a gente não quer, porque é acessível, porque minha família quer, porque é a única possibilidade que eu tenho, sabe? Cara, eu acho que a vida é tão mais do que isso, sabe? Tão mais do que isso. É claro que trabalhos mais convencionais como biologia, veterinária, enfim, óbvio que exigem uma graduação e todo um sisteminha mais convencional, né? Mas ainda assim, cara, tem tanta água pra rolar
tanta água pra rolar. Eu acho que eu tô tão otimista com 2019, porque vai ser a primeira vez que eu vou começar um ano sabendo que as decisões que eu vou tomar são 100% minhas, porque eu tenho essa consciência agora do que eu realmente gosto e do que é meu e do que era mera, assim, convenção, do que era pra me sentir validada, sabe? Eu sei que muita gente da minha família, por exemplo, vai me levar muito mais a sério se eu tivesse um diploma ou coisas do gênero, mas assim, é a primeira vez que eu não me importo mesmo. E eu queria muito ter tido essa consciência antes, sabe? De saber que meu, as portas estão abertas. A gente tem que fazer o que a gente gosta, o que a gente tem de tesão, sabe? Às vezes a gente pensa que quer ser advogado, só que nunca parou num domingo pra estudar direito ou pra ver quais são as áreas de atuação. Ou para assistir uma série sobre o assunto, sei lá. A gente se engana demais, a gente tenta se justificar demais de coisas que a gente não quer. O que você realmente quer? O que você realmente gosta? O que você gosta tanto de estudar que você trabalharia com aquilo, sabe? Olha que coisa maluca, pode nem existir uma universidade pra isso. Adoro pegar o exemplo da Yasmin, uma amiga minha que fazia biologia e trancou hoje ela dá consultoria de gestão de tempo, que ela encontrou uma paixão naquilo, um super propósito, falou assim, meu, eu adoro isso, adoro trabalhar com isso, me sinto útil, acho que é muito foda. Olha que coisa linda. E não tem faculdade de gestão de tempo, eram conhecimentos que ela tinha, habilidades que ela desenvolveu, técnicas que ela desenvolveu, foi trabalhar com isso. Assim como você tem total capacidade de fazer a mesma coisa. Total. Independente do resultado que você vai ter no Enem, entenda que você é uma pessoa, sabe? Você não é obrigado a gostar de uma única coisa, sabe? Não tem essa coisa romântica de a profissão da minha vida e vai ser isso pra sempre, eu nunca vou enjoar. Cara, você tem total direito de mudar de ideia, de fazer o que você quiser, estudar quantas áreas você quiser. Você é uma pessoa, você muda. Como que a sua vida profissional vai mudar junto? Gente, muito boa sorte no Enem. Estejam conscientes do curso que vocês escolheram, por favor. Lembra sempre que o Enem é uma oportunidade que você tem todo ano. Todo ano é uma nova oportunidade. Sua vida não depende do Enem desse ano. Tá tudo bem. Você pode refazer, você pode mudar de ideia. Esse ano ainda pode dar muito certo. Só Deus sabe. É isso. Eu espero que tenha gerado alguma reflexão boa aí. Eu queria muito ter escutado isso antes, de verdade mesmo, assim. É bizarro como a sociedade tenta podar a gente desde os primeiros anos de vida. Mas cabe a nós bater o pé e falar assim, não, mano, eu tenho o direito de ser feliz e fazer o que eu quiser. É isso. Um beijo e paz.